Amém. Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos abrir a santa palavra. Esse é um momento de maior importância. É um momento de, sabe, tudo é importante, mas se abrir a Bíblia Sagrada e estudar, nossa, a dádiva da consolação. João 14:15. João 14:15. Temos agora 56 minutos para o estudo bíblico e terminarmos o culto on time, 11h20, como nós temos feito. João 14, versículo 15 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja até quinta-feira com vocês. Até quando? Para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Olha aí, amado. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Digam glória a Deus por isso. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Gente, que palavra! Que palavra! Nós sejamos alvos desta palavra esta manhã. Pai amado, e como uma flecha esta palavra nos acerte, que o alvo seja atingido. Que esta palavra, Bíblia, ela não é uma palavra customizada, não é uma palavra que tão somente venha para nos deixar confortáveis. Ao contrário, a palavra muitas vezes causa desconforto. A palavra muitas das vezes nos afronta, porque nós temos uma carne pecaminosa, porque os nossos sentidos são pecaminosos. Olhos não viram e nem ouvidos ouviram. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Portanto, ó Pai, que seja a revelação dada por meio do Espírito, e possamos assim, ó Deus, mortificar os feitos do corpo, mortificar a velha natureza. Como disse Lutero Martim, o padre agostiniano, nos seus eventos, pois ele ainda vivia o batismo, e ele dizia que após o batismo pensava que o velho homem morreria, mas ele descobriu que o danado sabia nadar, e por isso o homem velho continuou vivo. Assim sendo, ó Pai, fomos batizados no Espírito, mas a velha natureza continua agindo. Queremos então aprender a guardar os seus mandamentos. Queremos aprender a guardar a sua palavra, para que possamos vivenciar o puro amor de Deus. E então, mesmo no confronto com a carne, sejamos por Deus consolados. Que mistério é este? Fala-nos esta manhã. Em nome de Jesus, o povo de Deus diga amém, amém e amém. Obrigado, bispo querida e amada. Minha amada família, povo santo e precioso de Deus, amados, predestinados antes da fundação do mundo, salvos e escolhidos, porque a fé é dos eleitos de Deus. Em toda a parte que Jesus percorreu, principalmente as margens do Mar da Galileia, Jesus desenvolveu 3 áreas, basicamente. Ele ensinou a palavra,
E quando Jesus ensinava a palavra, ele estava revelando a vontade de Deus. Ele estava dizendo aos homens, aos seres humanos, qual era a vontade do Pai Celestial, a vontade do Criador de todas as coisas. Esse era o ensino de Jesus, o ensino do reino. Em segundo lugar, Jesus cuidava da alma. Porque Jesus é o médico da alma. Ele é o médico dos médicos. Ele disse em certa feita: todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve. Aprendei de mim que sou manso, sou humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Quando Jesus e os discípulos resolveram tirar breves férias de descanso e se reclusaram no deserto, diz que o povo descobriu o plano de Jesus e dos discípulos, e quando eles lá chegaram, já havia uma multidão esperando por eles. E quando Jesus esteve diante daquela multidão, Jesus diz a palavra que se compadeceu deles, porque eram como ovelhas sem pastor. E além das férias dos discípulos ter sido frustradas, Jesus ainda disse para eles: dá-lhes vós mesmos o que comer. Gente, mas a gente está aqui num ermo vazio, não temos dinheiro, não temos nada, como é que a gente vai dar comida para tanta gente? E um garotinho apareceu lá com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus disse: esse garoto é bom, hein? Esse aí vai morrer de velho. As pessoas seguras são mais felizes, elas morrem mais velhas. É verdade. É porque o precavido, ele estava, um garoto lá no meio do deserto, estava com 5 pães e 2 peixinhos. Eu vou levar. É verdade? Eu vou para lá para o deserto sem nada. E quando apresentaram um pouco deles para Jesus, Jesus multiplicou e alimentou toda uma multidão. Ou seja, Jesus cuidava com a palavra, Jesus cuidava da alma, porque eram como ovelhas sem pastor, e ele era o pastor, e Jesus cuidava do corpo. Ele levava a cura, ele deu provisão aos necessitados, ele multiplicou, ele fez obras extraordinárias. A ele seja dado louvor e toda a glória. Então, das necessidades espirituais às necessidades físicas, o ministério de Cristo foi marcado pela profunda e plena compaixão do Pai. Jesus foi a imagem perfeita do Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Por isso nós cremos num Deus único. Nós somos monoteístas. Nós cremos num Deus único. Então, Isaías, capítulo 63, versículo 7. Isaías 63, 7. Diz assim a palavra, 7 a 9. Celebrarei as benignidades do Senhor. O que estamos fazendo esta manhã é isto, amados, celebrando a benignidade de Deus. E os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias, e segundo a multidão das suas benignidades. Porque ele dizia: certamente eles são o meu povo. Olha o que Deus diz de você, amado. Você é povo de Deus. Ele se tornou o seu Salvador. Versículo 9. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Amado, quando nós nos lembramos, olha, quando nós temos qualquer lembrança da vida, mesmo antes, amado, era a misericórdia de Deus que nos conduzia.
Foi a misericórdia de Deus que nos atraiu até este momento, quando um recado chegou à nossa porta, um programa de televisão, um canal da internet, essa estrutura que é criada, e eu louvo a Deus pela vida de cada um dos senhores, das senhoras, dos irmãos amados, que honram este compromisso. Mas, de fato, quando de alguma maneira a palavra chegou ao teu coração, ali era a benignidade, a misericórdia e a compaixão de Deus, revelando a você quem é a vontade, qual é a vontade, a bondade, o caráter de Deus. A vontade de Deus estava mostrando para você os cuidados de Deus com a tua alma, louvado seja o Senhor. E ainda mostrando para você que o justo jamais será desamparado e nem a sua descendência irá mendigar o pão. Ele é o Deus maravilhoso. Então, precioso de Deus, ovelhinha do Pai, este é o ministério de Cristo, o ministério compassivo, o ministério benigno, o ministério reconciliador, o ministério restaurador. Quando nós pensamos na figura de Cristo, na pessoa do Senhor Jesus, nós pensamos nas possibilidades infinitas, inumeráveis, de que Ele tem para conosco, e Ele tem para com uma vida que pode estar ouvindo esta mensagem, metida num pior tremedal de lamas, sentindo-se o mais vil pecador, mas que é possível para a tua vida ser restaurado, ser curado, ser aliviado das tuas dores, ser levantado das tuas quedas e ouvir da boca do Mestre para a tua vida: vinde a mim, você que está cansado, está sobrecarregado, está enlameado, e eu vou lhe mostrar que sou eu, que desde a antiguidade sou eu que estou conduzindo a tua vida até este momento para toda a eternidade. Ele é Deus. Então, em Mateus capítulo 4, versículo 23, nós vamos ver algo, esta marca emblemática do ministério compassivo, benigno, restaurador. Mateus 4, versículo 23 e 24. Na minha Bíblia, página 1249, do Novo Testamento. Diz assim a palavra: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E diz que Jesus os curou. Amado, eu creio que um culto racional é momento de cura divina, amado. Um momento de culto racional é momento de Deus se mover numa vida, de Deus arrancar as trevas desta vida, arrancar as raízes do mal do coração. O momento de culto racional é quando Jesus está percorrendo por toda a Galileia, Ele está percorrendo pelas áreas da tua vida, Ele está percorrendo as paredes do teu coração, Ele está percorrendo o íntimo da tua alma, Ele está percorrendo o âmago do teu ser, Ele está chegando onde o diagnóstico médico não alcança, onde o psicólogo também não conseguiu ainda identificar e nem poderia, porque está lá no espírito esta doença, está lá nos entranhas do espírito e da alma, mas lá dentro Jesus percorre estes lugares inescrutáveis para os seres humanos, mas Ele que é o Criador, Ele que é o Senhor da vida, Ele vai percorrendo cada célula do teu corpo, cada área da tua vida, vai fazendo uma obra tremenda e vai revelando para o teu coração a vontade de Deus, os dados com a tua alma, o poder para curar o teu corpo e mostrar que Ele é o Deus benigno, compassivo, misericordioso e fiel, e que nele você pode confiar. Ele pode. Se pode. Jesus. Tem um corinho antigo, se não me falha a memória, de Álvaro Tito, que diz: Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar.
Oh, glória, diga isto. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode e deve confiar. Diga glória a Deus por isso. Ele é Jesus. Ele é o Senhor. Então, família querida, Jesus trouxe pleno perdão para os nossos pecados, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Moisés trouxe a lei, Moisés trouxe o pleno conhecimento do pecado, Moisés trouxe a revelação do pecado, porque a lei mostra o pecado. Quando a lei dizia, em formas de mandamentos, não adulterarás, não darás falso testemunho, ela trazia o conhecimento do pecado, mas não trazia a libertação. Eu costumo dizer assim, para comparar a lei, pense no elefantinho, não pense no elefantinho verde da pomarola. Pensou nele agora. Pode até descrever, não é verdade? Não pense na batata Ruffles surfando na onda. Já pensou? Então assim é a lei. A lei dizia, não adulterará. Não adulterará. Aí a carne, o que é proibido, a carne gosta. Não é verdade? Roubado, não teve um pensador que disse isso? Roubado é mais gostoso. Ou seja, quem foi que falou isso? Eu não me lembro. Eu sei que a carne pensa assim. É verdade? A carne quer as coisas proibidas. A carne quer as coisas assim. Então, a lei dizia, não faça. Ela dava o conhecimento. Mas quando chegou a graça de Deus, ela te libertou dessa prisão, essa escravidão do pecado. E pela santificação, você é liberto do poder do pecado. E na glorificação, seremos livres da presença do pecado. Então esta é uma obra completa que o Espírito realiza. Então Jesus trouxe pleno perdão. Ele trouxe pleno alívio para as dores. Ele disse, deixe-vos a paz. Eu sou o pão da vida. Ele é a rica e completa provisão, amado, para o tempo, para a eternidade, para Ele, para sempre. Você pode confiar a tua vida nas mãos de Jesus esta manhã. Então note comigo, amados, que na companhia humana de Jesus, quando Jesus andava ainda em Jerusalém, há 2020 anos atrás, na companhia de Jesus, homem, os discípulos viram grandes sinais e maravilhas. Grandes operações. Diante dos olhos dos discípulos, na companhia de Cristo, eles viram os cegos enxergarem, aleijados se colocarem em pé, alucinados de espírito, lunáticos serem libertos, do maligno, doentes serem curados, leprosos que ficaram limpos. Você se lembra quando um leproso se colocou diante de Jesus e disse, Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. E Jesus disse a resposta prontamente, eu quero, filho, fica limpo nesta hora. Diz que naquela hora aquele homem foi livre do seu mal. Naquela época a lepra não tinha cura, amado. Não tinha. Ele era um maldito, ele era afastado do arraial. Se ele tocasse em alguém, essa pessoa poderia lhe matar e não teria nenhuma lei sobre ela. Então imagina que Jesus foi e tocou no leproso e disse, eu quero, você está curado, louvado seja o nome de Jesus. Até mesmo mortos foram ressuscitados diante do Senhor Jesus. Jesus parou certa feita aquela procissão da morte, aquela procissão do choro e do pranto, e Jesus parou aquele esquife, e todos disseram, olha, está morto. Esse jovem, filho único de uma viúva, não está morto. Jovem, levanta agora. E ele devolveu para sua mãe, e todos disseram, gente, verdadeiramente Deus visitou o seu povo. Deus visitou. Então eu quero lhe dizer, ovelhinha amada, que estes homens estavam sendo constantemente acrescidos de experiências sobrenaturais.
Você imagina o que é andar na companhia de uma pessoa que só faz o bem? Você imagina o que é andar na companhia de um homem que cura os enfermos, que restaura os quebrantados, que perdoa os pecadores, perdoa perdoa e restaura a vida deles, não é verdade? Daqueles que faziam mal a si mesmos e ao próximo também. Você imagina o que foi Jesus na casa de Zaqueu? Um homem cobrador de impostos, roubador do povo, mas que ainda não tinha havido a oportunidade verdadeira de ter uma vida restaurada. E diz que ele subiu numa árvore, num zimbro lá, e olhou, e Jesus falou, eu vou ficar na tua casa hoje. E as pessoas falaram, mas como é que Jesus vai ficar na casa daquele cobrador de impostos? Não, Jesus não podia fazer isso. E Jesus, quando saiu de lá, falou, quando ele disse, Senhor, eu vou restituir a todos. E se algum de vocês aqui, eu estou em alguma falta, vou restituir 4 vezes mais. E Jesus disse, hoje houve salvação na minha casa. Este é o Deus compassivo. Aleluia! Este é o mestre da sensibilidade. Este é o mestre da sensibilidade. Ele alcança o âmago da nossa alma. Ele perscruta o nosso interior. Até mesmo as minhas faltas, ó Deus, que me são ocultas. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Absolve-me, Deus, das que me são ocultas, dizia Davi. A verdade é que na sua compaixão, amado, há poder de restauração de uma vida. Há poder para reconstruir os laços de uma vida e levantá-la e colocá-la de pé, para a glória do Senhor. Então aqueles discípulos viram o amor ambulante. Eles viram o Deus encarnado, andando ao lado deles, comendo com eles. Então, agora você imagina, porque qual era o grande propósito da vida de Cristo? Qual era? Morrer. Este era o mandato que Jesus recebeu do Pai. Agora você imagina no coração daqueles discípulos, que se acostumaram durante 3 anos a estar diante de um mestre como esse, estar diante de um homem como aquele, ao saber da notícia que ele iria morrer, talvez como Pedro desse também eu vazão à carne, cogitando das coisas da carne e dissesse, não Jesus, contigo não vai acontecer isso, o Senhor não vai morrer, pelo amor de Deus, não te faças isso, o Senhor não pode morrer. Então, somente a ressurreição de Jesus e o envio do Espírito Santo é que poderia preencher o grande vazio no coração daqueles discípulos. Depois da morte de Jesus, quando eles viram, depois Jesus ressuscitar e ele subir, ascender aos céus, e logo veio um anjo e disse, o que vocês estão olhando lá para cima? Não, porque Jesus acabou de subir. Mas vocês estão olhando para lá? Do mesmo modo que vocês o viram subir, ele também retornará para levar as suas ovelhas. Então, somente o envio do Espírito Santo, a sua ressurreição e envio do Espírito, poderia consolar aqueles corações, poderia novamente renovar aqueles homens de esperança e de fé, porque de fato, quando Jesus morreu na cruz, e naqueles 3 dias da sua morte, foram os dias de maior treva na vida daqueles homens, de maior depressão física e psicológica na vida deles, ao passo que um dos líderes daqueles apóstolos, que era Pedro, um homem cuja sombra curava os doentes, ele disse, eu vou voltar a pescar, eu vou voltar à antiga vida, o meu coração está destroçado, a minha vida está arrebentada, eu me tornei num caco quebrado na vida, porque o meu mestre morreu. Ou como aqueles discípulos de Emaús, que já era o 3º dia dos fatos da morte de Jesus, e eles estavam indo a caminho de Emaús, eles estavam deixando Jerusalém.
Jerusalém era o centro dos planos de Deus. Quando Jesus andou por toda a Galileia, ele ensinou a vontade de Deus. Ele ensinou a palavra que dava consolo para a alma. Ele curou e libertou os cativos. Ali era o centro do cumprimento da vontade de Deus. E ali deviam permanecer até que do alto fossem revestidos de poder. Esta foi a ordem do mestre. Mas em contradição a esta ordem, aqueles discípulos, tamanha era a depressão psicológica e física que eles estavam enfrentando pela morte de Jesus, eles resolveram tomar a trilha da fuga. Eles resolveram fugir dos planos de Deus. Eles resolveram fugir da obra de Deus. Eles resolveram se esconder em Emaús. Mas o mestre compassivo, Deus fiel e maravilhoso, se colocou no caminho daqueles homens. Lhes revelou toda a Escritura, desde Moisés, passando pelos profetas, mostrando como era necessário que o Filho do Homem fosse entregue aos seus tosquiadores, mas que ao terceiro dia iria ressuscitar. E diz que quando Jesus tomou o pão e o partiu, os olhos daqueles homens foram abertos e eles reconheceram o Senhor e voltaram para Jerusalém, que era o plano de Deus para eles. Então, naquele momento, o coração daqueles discípulos foi consolado. Eles disseram: porventura não nos ardia o coração quando o mestre nos falava? Não nos ardia o coração de novo? Tinha aquele ardor, aquele fervor, aquele coração vivo novamente, aquela vontade de viver, aquela vontade de proclamar a palavra, aquela vontade de sair orando por todo mundo, libertando os cativos e oprimidos e dizendo: Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. E o coração deles ardia novamente. Foi preenchido pelo consolo de Deus. E então em João 14, versículo 1, João 14, 1, versículo 1 a 3, diz assim a palavra: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, olha aí, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Versículo 26 diz a palavra: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. A voz de Jesus esta manhã para a igreja de Jesus, para a sua igreja, para a sua noiva, neste dia, nesta manhã de domingo, vem para lhes consolar o coração. Vem para lhes gerar esperança e fé. Vem para gerar certezas plenas e convicções para que não se turbe o vosso coração. Para que ninguém se atemorize nos dias pelas más notícias que nós vemos e ouvimos neste mundo. Mas para que nele você tenha certeza, porque ele disse: eu voltarei para vós outros, para que onde eu estou, estejai vós também. O dia que nós ouvimos a palavra, o dia que esta palavra penetrou o nosso coração, foi Deus abrindo o nosso interior. Foi Deus rasgando as vestes da nossa alma. A benignidade de Deus se revelou. O amor de Deus se revelou por completo. E hoje nós aqui estamos para proclamar as suas verdades, para proclamar as suas maravilhas. E tais como os discípulos de Emaús, em retorno para Jerusalém, dizer: eu quero estar no centro da vontade de Deus.
Eu quero receber na minha alma o consolo da obra de Cristo Jesus, conhecendo o conhecedor do seu amor, da sua pessoa, da sua salvação. Eu quero ser um agente proclamador do reino, para levar aos cativos, aflitos, necessitados, viúvas e órfãos, a verdadeiro sentido da religião pura, sem mácula, lhes apresentar o evangelho que lhes reconcilia com Deus, lhe apresentar um evangelho que lhes restaura a alma e a vida espiritual, lhe apresentar a porta das ovelhas, a qual aquele que passar por esta porta certamente achará pastagem, porque é assim que disse Jesus. Então, amado, Deus é o Pai de misericórdia, Ele é o Deus de toda consolação. Nós somos contemplados pela consolação que vem do Espírito Santo em nome de Jesus. Então pense comigo, vivemos tempos difíceis, vivemos dias de crises, milhares de pessoas diariamente estão às lágrimas, estamos ainda vivendo as rebarbas de uma pandemia, não é verdade? Há muitas especulações financeiras em cima disso, há muitos interesses econômicos em cima disso, há muitas potências mundiais especulando, jogando com a vida de pessoas. Segundo aos Coríntios capítulo 1, nós vamos encontrar consolo da parte de Deus, para que você não estranhe os dias difíceis. Então diz a palavra, segundo aos Coríntios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, porque é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Aí ele diz, versículo 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até de quê? Da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Olha, quem está falando isso agora é Paulo. Paulo não teve experiência com Jesus corpóreo. Paulo não andou com Jesus corpóreo. Agora quem está falando isso é o apóstolo da graça de Deus, cuja experiência já foi com o Cristo ressuscitado. E o Cristo ressuscitado é o Deus que ressuscita os mortos. O Cristo ressuscitado é o mesmo que continua operando sinais e maravilhas na vida do seu povo. Aí ele diz, o qual nos livrou, eu recebo, e nos livrará, eu recebo, de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Eu tomo posse desta palavra. Aí ele diz assim para a igreja, ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então ele está dizendo que o Espírito Santo de Deus ressuscita mortos, consola, que nós devemos ter a nossa confiança nele, não em nós mesmos, porque nós somos limitados, incapazes de produzir um milagre, mas ele diz, você e eu temos a responsabilidade de nos ajudar mutuamente, de orar pela vida uns dos outros. Olha, quando você está orando pela vida de um irmão, você não imagina, o Espírito Santo vai lá naquele coração e começa a aquecer aquela alma. Pedro estava entre 16 soldados de trás de uma porta de ferro, e a igreja estava incessantemente orando por aquele homem, e de repente um anjo foi lá e disse, Pedro, acorda aí, cara, você está dormindo, você está preso dormindo, levanta daí, cara, a igreja está orando por você lá, vamos, levanta, tá bom, senhor, deixa eu botar aqui as calças, e ele botou lá as calças, e foi puxando o cinto, e a porta abriu, ele passou no meio do soldado, e de repente chegou lá na igreja, bateu na porta, Rod, devia ser ajudante da casa, lá uma membro da igreja, abriu a porta e disse, gente, é Pedro, pá, bateu a porta na cara dele de novo, nem acreditou. Aí foi lá dentro, avisou, gente, Pedro está aí. Ela não poderia abrir a porta, Pedro, venha, se mostra lá para as pessoas, não, Pedro, pá, bateu a porta de novo, gente, Pedro está lá fora.
Senhora! O anjo foi levado até lá e Pedro foi livre. Então, meu amado, você está orando pela vida do teu irmão, está orando pela vida da igreja, está orando pela vida dos bispos, está orando pela vida de alguém que está no leito de enfermidade, alguém que está enfrentando um momento de luto, alguém que está enfrentando um momento difícil com a saúde periclitante, alguém que está enfrentando um momento convulsivo na vida, de tempestades sombrias, e você está de joelho em terra, orando por aquela vida, declarando sobre a vida dela, e o Espírito Santo de Deus está se movendo de forma poderosa. Então, amado, a promessa de Jesus, eu recebo, diga eu recebo. Em primeiro lugar, somente o que poderia consolar os discípulos e a nós, perante a preciosidade da vida de Cristo, é saber da sua ressurreição e do envio do Espírito. Por isso nós somos consolados. Nós não lemos um livro da Bíblia como um livro de história. Ele foi muito bom enquanto viveu, ele fez muitas coisas boas enquanto esteve aqui conosco. Mas agora ele morreu. Morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Isso consola o meu coração e o teu coração. O Espírito Santo de Deus está 24 horas por dia na tua vida, amado. Segundo lugar, Jesus disse, não vos deixarei órfãos. Amado, grande é a desolação de uma pessoa, mesmo que já seja madura na vida, diante da morte de um ente querido. Quando um ente querido morre, é muito triste, é muito difícil aquele momento. Só a fé pode consolar. Agora você imagine comigo o sentimento de orfandade. Orfandade pode significar muitas coisas. Para uns significa a solidão, de nunca ter tido o amparo. Para outros significa abandono. Você imagina alguém que foi lançado numa lata de lixo, uma criança que foi lançada numa lata de lixo, tomar consciência do que ocorreu com a vida dela. Um pai e uma mãe que relega os seus próprios filhos. O sentimento de orfandade, tendo os pais vivos, talvez ainda seja pior do que a morte. Porque o meu pai e minha mãe estão vivos, mas eles me relegaram, eles me negam. O sentimento de orfandade é terrível. É falta de carinho, é falta de abrigo, é falta de pão sobre a mesa. A orfandade é terrível no seu maior nível ou dimensão. É quando uma pessoa não sabe quem é Deus. É quando uma pessoa não pode refugiar-se em Deus. É quando uma pessoa não conhece que o Deus é o seu abrigo, o seu forte refúgio. Quando ele não tem a presença de Deus na sua vida. Quando ele não sabe que em Deus pode ter a sua esperança. Ele está separado da comunidade de Israel, sem Deus no mundo e sem esperança, disse Paulo. Esse é o maior nível de orfandade de uma pessoa. Por isso, amado, diante do que você pode estar vivendo, ou alguém que me ouve pela internet, eu quero declarar nesta manhã de domingo que a tua alma em Cristo Jesus receba a vida, porque Jesus jamais te deixará órfão, amado. Jamais te deixará. Salmo 119, versículo 107. Salmos. Diz assim a palavra bendita do Senhor. 119, versículo 107. Ele diz, estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Amado, a aflição é algo inevitável na vida. Jesus nos mostrou isso quando ele adentrou o deserto de Gesimon. Aquele lugar que significava lugar de devastação. Lugar onde Jesus foi tentado pelo diabo. Onde Jesus teve fome. Onde Jesus esteve com as feras. Ali Jesus mostrou que a aflição é inevitável. A vida não é sempre um mar de rosas. Muitas das vezes em nosso barquinho enfrentamos ondas muito grandes. Muitas vezes em nossa caminhada atravessamos desertos inóspitos, inabitáveis, ermos, solitários. Então pessoas e circunstâncias
poderão se levantar contra você sem qualquer fundamento. Assim como Sanbalá e Tobias se levantaram contra Neemias, porque Neemias queria, com o propósito de Deus em sua vida, reconstruir os muros e portas de Jerusalém, mas Sanbalá e Tobias não queriam e se levantaram. Ou preocupações e ansiedades que roubam a energia de uma pessoa, preocupações financeiras, contas a pagar, desafios de aluguéis, desafios no cartão, desafios para as compras do mês, enfim. Ou ainda, alguém aflitíssimo por causa de pecados e transgressões que estrangulam a sua alma e roubam a sua paz. Olha, se o pecado que você comete ainda estrangula a tua alma e rouba a tua paz, eu quero dizer, você ainda é um bem-aventurado. Porque triste será o momento que o teu pecado já não te incomodar mais. Aí será mais preocupante. Agora, se você está preocupado e aflito por causa do pecado que você comete, ou tenha cometido, eu vim esta manhã para declarar sobre a tua vida restauração para a tua alma. Ou que se alguém que está enfrentando enfermidades, limitações, finanças limitadas, enfermidades que lhe limitam a vida, o sono que é roubado e a sua qualidade de vida que é perdida. Amado, não permita isso. O salmista disse, estou aflitíssimo. Ele confessou, ele tinha temores internos e ameaças externas que agravavam a sua crise. Dores do passado e medos do futuro lançavam sombras sobre a sua vida. Mas no meio de toda essa neve, nesse nevoeiro, ele abriu o seu coração, ele falou para Deus, meu Deus, eu estou aflitíssimo. E depois, se você não precisa abrir agora, mas depois se você olhar em Salmo 34, versículo 18, 19 e 22, você vai ver que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. De todas o Senhor o livra. Então eu declaro nesta manhã de domingo, por causa do ministério compassivo de Jesus, por causa do ministério do Espírito Santo Consolador, que a tua alma esta manhã, que estava aflitíssima, possa receber vida em nome de Jesus. Que o Espírito Santo, pelo nome de Jesus, conceda para a tua alma paz, conceda para a tua alma gozo, conceda para a tua alma vida, conceda para a tua alma abundância de graça e de misericórdia, e que tu sejas restaurado de onde tu estás. O salmista depois ainda diz, ele diz, vivifica-me. Quando ele disse essa expressão, está numa súplica. Vivifica-me, Senhor. Você imagina um homem numa UTI. Esses dias há pouco, o amado irmão Carlos deu aqui o seu testemunho. Ele passou por uma UTI. Ele viu de perto a morte ali. E ele descobriu a bondade e a misericórdia de Deus que lhe alcançou naquele lugar. Então aquele Davi estava dizendo, aquele salmista estava dizendo, suplicando, vivifica-me, Senhor. Olha, amado, a aflição traz na sua bagagem muitas derrotas amargas. E ela tenta transformar a vida de pessoas vitoriosas, pessoas com grandes potenciais para serem vitoriosas, em pessoas derrotadas e frustradas. Porque ela traz na sua bagagem memórias de derrotas. Você vai tentar cantar de novo, mas você foi fazer o teste vocacional e o professor e mestre disse que você deveria de ser um mero mecânico para o resto da vida. Se houvesse dado ouvidos a essa voz, Pavarotti, o mundo não teria conhecido a voz daquele homem. Mas ele não desistiu. Diga graças a Deus por isso. Então, amado, Jeremias, quando esteve diante da quebra de Jerusalém, as jovens sendo forçadas, os homens sendo mortos,
diante da derrocada da nação, aquele homem nos deu um grande exemplo quando disse: trago à memória aquilo que pode me dar esperança. Que esta manhã, amado, o Espírito de Deus encha a tua mente de esperança, amado. Que esta manhã o Espírito Santo de Deus traga à sua memória aquilo que te pode dar esperança. Eu não vim aqui neste altar para pregar autoajuda. Eu não vim aqui neste altar para pregar filosofias. Eu vim a este altar para pregar algo que é muito mais poderoso e verdadeiro. É o poder do Espírito Santo, que é capaz de trazer à sua memória, mesmo diante de um dia difícil, mesmo diante de tempos angustiantes, tais como foi a vida de Marta e Maria, quando enviaram mensageiros a Jesus para dizer: aquele a quem tu amas está doente, esperando que Jesus imediatamente fosse socorrer o seu amigo. E Jesus disse: mas essa enfermidade não é para a morte. Entretanto, quando Jesus se demorou mais 2 dias onde estava, nesse período Lázaro morreu. Imagina a tamanha confusão que deve ter havido na cabeça daquelas mulheres. Mas Jesus respondeu e disse que essa doença não era para a morte, e agora Lázaro está sepultado. Jesus errou, Jesus se equivocou comigo, Jesus pisou na bola, eu estou chateado com Jesus. Mas quando Jesus chegou em Betânia, muito mais do que curar um doente, ele ressuscitou um morto. Então, amado, apesar de parecer que o Senhor esteja demorando a fazer alguma obra na tua vida, amado, traga à tua memória aquilo que pode trazer esperança para a tua vida, amado. Suplique a vida, suplique, amado. Apóstolo Paulo disse: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Enquanto você estiver suplicando, a tua mente estará sendo guardada. Enquanto você estiver orando, o teu coração estará sendo vivificado. Enquanto você estiver no teu quarto e a tua porta fechada, e você estiver buscando o Pai em oração, o Espírito Santo de Deus vai te dar vida, e vida em abundância. Aleluia! Então, amada, a súplica a Deus é uma arma poderosa de renovo e restauração. Por isso as armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Depois o salmista disse: vivifica-me, Senhor. Ele sabia a quem ele estava se dirigindo. Ele não estava buscando esta vida numa energia, ele não estava buscando essa vida numa autoajuda, numa viagem, em alguma coisa, numa pedra holística, numa pedra de roseta. Ele não estava buscando isso em meras vãs filosofias que não transformam, que têm aparência de sabedoria como o culto de si mesmo, mas não tem valor nenhum contra a carne. Ele sabia que ele estava falando com o próprio Senhor, o Consolador. A aflição pode vir de diversas fontes, amados. Nós vivemos dias difíceis. Os homens são maus, jactanciosos, mais amigos do mundo do que de Deus. Aquele que deseja e decide viver piedosamente sofrerá perseguições. É verdade. Mas a nossa vivificação, ela vem do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso ler em 2 Coríntios 7. Estamos chegando aos minutos finais. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Diz assim a palavra bendita e maravilhosa. 7, 5 a 7. Porque chegando nós à Macedônia, olha o que está testemunhando Paulo. Nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos o quê? Atribulados. Lutas por fora
e temores por dentro. Não era brincadeira, amado. O ministério apostólico deste homem foi extremamente atacado. Agora diz a palavra, porém, eu amo isto, amado, porém, Deus. Diga isto, amado, porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos a vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Você veja, Paulo estava lá, nós estamos aqui fazendo a obra de Deus e não há nenhum alívio. Há temores por fora, temores por dentro, mas Deus que consola e conforta os abatidos. Ele levantou o irmãozinho, ele levantou a irmãzinha. Amado, Deus vai levantar pessoas durante a tua caminhada que serão verdadeiramente consolo para a tua alma. Assim como Deus tem levantado no meu ministério, e eu tenho, além da igreja como um todo, eu tenho pouquíssimas pessoas com as quais eu converso de tudo e falo de tudo, pessoas que conhecem e sabem que me são como consolo. Quando eu vejo chegar na igreja, meu coração já se alegra. Assim como Paulo, quando olhou a Tito, disse, está aqui, Deus enviou um consolo, Deus enviou a Tito. Amado, que Deus levante estas vidas, que Deus levante essa obra, que Deus console o teu coração, que Deus faça uma obra maravilhosa e que você receba o grande testemunho da parte de Deus, que sempre vai valer a pena fazer a obra do Senhor. Sempre, amado, sempre, porque ele disse, olha, esta igreja estava com zelo, estava orando, com saudade da vida do seu apóstolo. Então, amado, que esse sentimento pulule, brote nos corações nossos mutuamente, para que nós vejamos um na vida dos outros, uns na vida dos outros, o amor de Deus, o perdão de Deus, a benignidade de Deus. Quando eu olhar para a tua vida, que eu lembre que Deus é misericordioso. Quando eu olhar para a tua vida e você para a minha, eu lembre e você lembre que Deus é um Deus compassivo, que restaura, que reconcilia, que levanta, que fortalece, porque já virou modinha do mundo atacar a igreja, já virou modinha do mundo falar mal dos pastores, como se todos os pastores e todos os crentes fossem homens execráveis, escória do mundo, lixo da humanidade. Pois eu quero dizer a este mundo que a igreja de Jesus é a reserva moral da humanidade. A igreja de Jesus vai influenciar o executivo, o legislativo e o judiciário. A igreja de Jesus vai levar a glória de Deus e o Deus compassivo a todos os cantos da terra, até que o nome de Jesus seja conhecido e glorificado, e todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o único Senhor. Então, amados, eu tenho 2 minutos para terminar. O salmista disse, vivifica-me segundo a tua palavra. Senhor, vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra é o instrumento de Deus. A palavra é o bisturi de Deus. É com a palavra que Ele abre o nosso peito, pega o nosso coração e faz um verdadeiro transplante de coração, amado. É a palavra que opera maravilhas. É a palavra que nos chama ao arrependimento. É a palavra que nos transforma com poder. É a palavra que nos instrui na verdade, verdade que liberta. É a palavra que nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É a palavra que ilumina os nossos passos e os nossos caminhos, porque ela é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. É a palavra que por meio dela nós nascemos em Deus, crescemos em Deus, atingimos a maturidade em Deus, porque a fé só pode vir pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, como Paulo disse à igreja de Romanos capítulo 15, versículo 4, que nós sejamos ricos de esperança, na paciência da palavra e no poder do Espírito Santo de Deus. Por isso Jesus, por meio da palavra, diz a você, jamais te deixarei órfão. Receba esta palavra. Jesus ainda disse, eu vivo e vós vivereis. Diga, eu recebo esta vida de Jesus. Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida.
Quando se crê em Jesus, amado, a pessoa passa da morte para a vida. O Espírito Santo adentra o coração e ela já passa a desfrutar da vida eterna, abundante e plena. Portanto, não adianta, olha você que me ouve, talvez pela internet esta manhã, não adianta buscar Cristo Jesus dentre os mortos. Não busque Cristo Jesus nas religiões vazias. Não é nenhuma religião. É o nome de Jesus. Eu não estou aqui pregando religião. Eu estou falando aqui em nome de Jesus. É pelo seu nome que há salvação. Não é por meio de um sistema de pode ou não pode, de regras humanas e religiosas. É por meio da graça que nos é concedida a vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vivo e vós vivereis. De modo que nós só poderíamos ser destruídos se Cristo Jesus também fosse destruído. Mas como Jesus não poderá ser destruído e Ele vive, você e eu também viveremos para sempre. E Ele disse, glória a Deus por isso, eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. Amado, o lugar já está preparado, amado. Quando tocar o ressoar da última trombeta, Maranata, e for dada a voz do arcanjo, então todo olho verá vindo em nuvens o Senhor Jesus Cristo. Oh, Santo Pai, muitos se lamentarão, mas aquele que tiver crido em seu nome irá glorificar o seu nome, irá bendizer. Então, amada igreja, estou no minuto final e lhe digo, a essência da consolação está nas promessas de Jesus que residem no amor. Ele te amou, amado, de tal maneira que deu seu Filho para morrer por você. Viva no amor de Deus. Ainda que sejamos como ovelhas para o matadouro, nada poderá nos separar do amor de Deus. Que você compreenda que toda esta mensagem que eu trouxe até este ponto é para lhe dizer, tudo isso reside no amor de Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, e nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem nada deste mundo poderá nos separar do amor de Deus. Como é que os cristãos serão conhecidos como cristãos? Quando falarem bonito, quando conhecerem toda a teologia, quando souberem todos os livros da Bíblia? Não, são coisas importantes, mas nós seremos conhecidos perfeitamente quando nos amarmos uns aos outros. Quando houver amor no coração da igreja, porque o amor é o cumprimento da lei dos profetas. Então, nesta manhã, avalie você mesmo, a sua vida própria, à luz do amor que você tem tido a Deus e o amor que você tem tido ao seu próximo. Qual é o nível do amor com que você tem amado a Deus e ao seu próximo? E este amor será o oxigênio da sua vida, será o sistema circulatório do corpo de Cristo Jesus. Portanto, amado, viva neste amor. Então, número 1, a ressurreição de Jesus e envio do Espírito Santo é isso que consola. Número 2, é a palavra de Cristo que nos diz, não vos deixarei órfãos, que nos consola. 3, eu vivo e vós vivereis, e isto nos traz consolo e alegria, diga glória a Deus. Número 4, a essência de toda consolação está nas promessas de Jesus que residem no seu amor. E 5º e último lugar, a validade de toda consolação está chancelada pelo sangue de Cristo Jesus. Diga glória a Deus por isso. Pelo sangue de Jesus, Ele chancelou. Quando você pega lá um diploma e tem lá uma chancela, Universidade Federal do Rio de Janeiro, opa, isso daí é um bom diploma. Universidade Federal Fluminense, legal. Você tem lá uma chancela, quando pegam o escrito de dívida que foi cancelado, que não são as bulas papais que vão dar perdão para ninguém, e você apresentar o escrito de dívida que foi cancelado, lá tem uma chancela, e a chancela é o sangue de Jesus Cristo. Portanto, debaixo deste sangue, meu amado, receba teu coração absolutamente transbordante de paz, de consolo, de alegria, porque Jesus vive, você vive também, para todo sempre, com a presença deste Deus maravilhoso, que jamais nos deixará órfãos. Que assim seja, assim diz o Senhor.